Fala, devs! A gente vai começar um curso novo aqui no canal e a gente vai falar sobre Figma, que é um conteúdo um pouco diferenciado para quem é dev, mas a gente vai abordar esse conteúdo aqui de uma forma muito especial, tentando trazer um pouco da interação entre o protótipo e o desenvolvimento. Então, vai servir tanto para designers que querem melhorar as suas habilidades de prototipação para entregar para uma equipe de desenvolvedores, quanto para desenvolvedores que querem entender um pouco mais do protótipo que eles estão utilizando, ou então tirar mais proveito das ferramentas que o Figma dá para auxiliar no desenvolvimento a partir do protótipo, certo? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a criação de elementos, baseado principalmente nos elementos de cores hoje, certo? E esse curso aqui ele vai abordar desde a parte mais inicial aqui do Figma, com a criação de elementos e componentes, até uma parte mais avançada, onde a gente vai ver como é que a gente cria design systems e até mesmo projetos completos aqui no Figma, certo? Então vamos lá, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Figma, mais para introduzir. Então o Figma ele é uma ferramenta que surgiu aí para inovar o ramo do UI. Ele foi uma ferramenta que foi toda baseada em web e ela fez tanto sucesso, né, que hoje em dia até a Adobe fez a compra da ferramenta para poder adicionar nos seus serviços, né? Para você ver quão popular ficou o Figma. O Figma ele tinha concorrência com o XD, que era uma ferramenta de prototipação da Adobe, mas ele ganhou tanto espaço que a Adobe acabou enxergando um potencial muito grande nele, né? Então, hoje, uma das ferramentas que é grandemente utilizada aí no mercado, muitas empresas elas tendem a usar só Figma para fazer prototipação hoje em dia, mas também tem muitas empresas que ainda usam muito da Adobe, né, para integrar com a criação aqui no Figma, porque o Figma ele tem muitos plugins, porém ele não faz exatamente tudo, né? Então eu posso precisar criar uma peça na Adobe, um SVG para importar aqui no Figma, né? Criar um SVG lá no Illustrator, coisa do tipo, importar aqui no Figma. E isso é super interessante. Eu acho que toda ferramenta que ela auxilia no nosso trabalho, que ela melhora o nosso desempenho, ela é uma ferramenta que é essencial para os nossos conhecimentos. Então vamos lá, a gente vai começar aqui na questão de criação de componentes de elementos no Figma, certo? A gente tem aqui algumas cores, que são a paleta que eu normalmente uso para minha empresa, no caso. Então eu trouxe elas aqui para facilitar, mas eu vou dar alguns indicativos de como é que vocês podem estar desenvolvendo um pouco melhor essa visão sobre a teoria da cor, certo? Escolher cores para o sistema de vocês e etc. Eu tenho alguns sites aqui que são, por exemplo, o Adobe Color, que ele é muito importante para quem quer fazer harmonia cromática, certo? Eu não vou entrar na pauta de como é formada a harmonia cromática, isso vem da teoria da cor e é uma aula que poderia ser só sobre isso, porém, aqui é muito importante a gente entender que essa ferramenta ela já vai trazer muitas harmonias cromáticas que já vão ser essenciais para a nossa utilização. Então, você vai colocar uma cor base que você vai querer utilizar, e aí ele já vai trazer toda uma harmonia cromática baseada naquela cor. Tem vários tipos de harmonias, por exemplo, a análogo, que vai pegar uma paleta de cor mais próxima, a monocromática, que vai trazer uma harmonia de cor mais baseada numa cor única, né? Você vê que ela é bem pareadinha aqui, né? A tríade, que vai trazer cores mais opostas no ciclo cromático. Complementar, são cores totalmente opostas, mas que geram um contraste. E por aí vai, certo? Ele vai te trazer toda a lógica já aqui, então você não precisa necessariamente ter um conhecimento avançado sobre teoria da cor, você escolhe aqui um jogo de cores que você acha que vai combinar com a sua aplicação, né? E aí ele já vai te trazer as cores que são harmônicas com aquela cor que você está escolhendo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma cor que eu estou utilizando, que é, por exemplo, essa daqui, né? E eu vou jogar aqui no hexadecimal dessa cor aqui. Eu vou vir aqui, né, colocar em alterar cor, certo? Aí ele vai abrir aqui esse menu de edição. Eu vou substituir esse hexadecimal aqui pelo que eu copiei. Vou dar Enter, certo? E aí prontinho, ele já vai trazer essa cor para cá. E aí eu posso pegar e trazer aqui para o análogo, olha só. E aí ele já vai me trazer as cores análogas a essa. Posso trazer aqui para o tríade, e ele já vai me trazer as cores que são opostas a essa, certo? Na tríade, complementar e por aí vai, certo? Porém, essa cor aqui que eu trouxe, eu já tenho aqui uma harmonia cromática que foi feita a partir dela, então eu vou utilizar a que eu fiz, certo? Então, mas fica aí de sugestão
esse site aqui para vocês conseguirem utilizar para fazerem uma harmonia cromática. Continuando aqui, a gente tem outro site que é o Image Color Picker, certo? Que é um site onde você vai upar uma imagem e aí você vai poder pegar uma paleta a partir dessa imagem. Então você pode também selecionar um pixel específico dessa imagem para pegar uma cor específica e coisas do tipo. E é muito útil, certo? Porque às vezes você quer basear a sua harmonia cromática em uma referência ou algo do tipo, e é bem interessante a gente utilizar essa ferramenta. E por fim, a gente tem outro site, que é esse Colors aqui, certo? Que é onde você vai ter uma forma facilitada de você pegar uma paleta de cores já feita, certo? Que ele vai te dar várias paletas aqui, como você está vendo aqui, né? Ele tem plugin para o Figma, que é bem interessante isso. E aí eu posso também vir aqui, ó, e criar uma paleta, né? Dar um Make Palette. E aí ele vai já me trazer uma paleta aqui específica, mas aí eu posso também alterar essa paleta aqui à vontade, certo? E aí ele vai me dar várias sugestões aqui de cores que podem ser harmônicas entre si e criar uma paleta para uma aplicação. Então é isso, os 3 sites que eu queria trazer de referência, e vamos lá para o conteúdo baseado no Figma. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui no Figma é que o Figma ele traz uma possibilidade de componentização. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso criar componentes específicos a partir de elementos que eu trago aqui para dentro do Figma, que vão me trazer um conceito mais reutilizável para minha utilização aqui do Figma, facilitando aqui o meu desenvolvimento UI, certo? Então vamos, por exemplo, fazer aqui uma componentização baseada aqui nas cores, certo? Eu tenho aqui a minha paleta completa aqui de cores, certo? Eu criei esse cardzinho aqui, porque isso aqui depois vai servir para mim fazer um design system, por exemplo, das minhas cores, certo? Um style guide, para eu poder ter uma visibilidade melhor de que essa cor aqui, esse aqui é o RGB e esse aqui é o hexadecimal dela, certo? Mas não necessariamente eu preciso estar sempre me apoiando nessa base textual aqui, né? Isso aqui é mais para uma documentação. Mas no Figma, como é que eu vou utilizar essa cor aqui? E eu quero que sempre que eu quiser essa cor aqui, seja fácil de acessá-la, né? Eu tenho aqui essa minha cor aqui, que está atribuída a esse componente aqui. Então, como é que eu faço para utilizar ela de uma forma genérica? Eu venho aqui nesses 4 quadradinhos aqui e eu adiciono essa cor e coloco um nome nela, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, The Orange. Por que The Orange? Porque é uma nomenclatura que eu quero usar para as minhas cores, certo? Como a minha empresa se chama DD, né? Eu gosto de colocar D na frente, né? Digamos assim. E eu vou colocar aqui Primary, que é para dizer que é a minha cor The Orange primária, certo? Eu posso colocar uma descrição, mas não vou querer colocar agora. Vai estar aqui o hexadecimal dela e eu vou criar o style. Prontinho. Na hora que eu criei esse style, veja que a cor ela já ficou aqui, né, como o nome que eu coloquei, né? E o que é que isso aqui indica, certo? Indica que essa cor ela está componentizada. Então, se eu quiser criar um outro componente aqui e colocar essa cor nele, eu posso vir aqui nos styles, certo? E clicar para colocar essa cor nele. Ah, mas é só isso? É só para eu selecionar a cor de uma forma mais fácil? Não. A componentização no Figma auxilia para a gente conseguir reaplicar um estilo, certo? De forma facilitada, de forma a replicar isso em toda a minha interface. Então, se eu vier aqui na minha cor, certo? Não precisa ser necessariamente nesse componente, eu estou clicando aqui nele só para ilustrar, mas se eu vier aqui nessa cor e eu quiser alterar o estilo dela, veja só o que acontece com o componente que está utilizando ela também. Ele vai mudar também. Então, isso faz com que, sempre que eu quiser mudar uma paleta da minha aplicação, ela seja replicada em toda a minha aplicação, certo? Em todo o meu UI. Então, isso faz uma versatilidade muito grande para o nosso desenvolvimento aqui no Figma, certo? Eu vou voltar aqui a cor para a que eu tinha antes, né? E é isso mesmo. Então, eu vou pegar e fazer a mesma componentização para todas essas cores. Então, eu chego aqui, vou clicar nos 4 quadradinhos e dizer que eu vou colocar o nome dessa cor de The Orange Secondary. E aí eu posso fazer isso aqui nessa daqui também, The Orange, o X, de, por exemplo, auxiliar. Ou poderia colocar tertiary também, né, algo do tipo. Mas aí vai dar a concepção de cada um. E aí aqui eu vou colocar The Blue Primary. Aqui eu vou colocar The Blue
secondary. Quem disser que isso aqui não é blue, certo? Desculpa aí, mas fica na concepção subjetiva de cada um. E aqui, auxiliar. Aqui eu posso colocar algo como success primary. Aqui como alert primary. E aqui ela teoricamente é a mesma cor que tem ali em cima, né? Ela pode ser um blue auxiliar aqui também, certo? Mas aí, isso aqui é só um exemplo, não necessariamente vai ficar assim, ou não necessariamente vocês precisam usar esse tipo de padrão, mas é só para explicar que agora a gente, no nosso projeto, já tem toda a componentização de cores. Então, tudo que a gente for fazer subsequente dessa criação aqui das cores, a gente pode simplesmente utilizar a paleta que a gente já definiu. E aí, gente, uma coisa bem legal que a gente também pode fazer aqui é fazer a componentização de padrões de cores que a gente possa querer utilizar na nossa interface. Por exemplo, um degradê. Então, eu posso chegar aqui dessa cor aqui, por exemplo, vou tirar aqui ela, certo? Para a gente colocar o degradê. E aí eu vou colocar aqui um degradê que eu acerto da seguinte forma, venho aqui nesse elemento aqui, gradiente. Pô, tem outros tipos de padrões, certo? Posso colocar imagem, posso colocar vídeo, mas eu vou colocar aqui o gradiente. E aí eu quero selecionar duas cores aqui da minha paleta para ser o meu gradiente. Eu vou selecionar essa daqui e finalizar com essa daqui. E aí eu vou ter o meu gradiente aqui. Eu posso definir o sentido dele, certo? Eu posso querer que ele venha assim na diagonal. Posso definir várias coisas aqui. Posso definir o tipo de gradiente, se ele vai ser radial, se ele vai ser linear mesmo, certo? E depois que isso aqui tiver criado, eu posso fazer a mesma coisa e colocar ele aqui como meu elemento, né? Eu venho aqui, adiciono de gradiente, primary, por exemplo, e finalizo, certo? E aí a gente tem o nosso componente de gradiente aqui. E todos esses estilos aqui podem ser bem utilizados aqui, né? Eu posso colocar meu gradiente, ele vai aplicar aqui no meu componente. Posso colocar a cor que eu quiser, certo? Success. Posso colocar tudo que eu criei aqui. E aí, gente, a gente consegue ter uma utilização bem versátil aqui dos nossos componentes aqui de cores, certo? Então, gente, a nossa aula de hoje era baseada nisso, certo? Só nessa parte aqui de cores, bem simplesinha, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai continuar abordando essa parte de componentização do Figma nas próximas aulas, desenvolvendo esse senso aqui de utilização do Figma para que vocês consigam fazer peças cada vez mais profissionais, utilizando as técnicas mais indicadas para o Figma aí no mercado, até a gente chegar no ponto de fazer coisas mais complexas, como design systems e até projetos inteiros. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, gente. Deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam, deixem um comentário caso vocês queiram tirar alguma dúvida e valeu, gente, até a próxima.